Olá, estamos agora entrando na nossa terceira parte de estudos. Essa terceira parte vai consistir de dois aspectos. O primeiro aspecto, das forças que se constituíram no mundo mediterrâneo e que vão repercutir diretamente entre os judeus da Palestina e que vão se fazer presentes o tempo todo no Novo Testamento. Elas são o judaísmo palestinense, mas também o helenizado ou não palestinense, e o helenismo, presente tanto no mundo não palestinense, isto é, em todo o Mediterrâneo, como também na Palestina. Nós vamos entender de que maneira o judaísmo se organiza como força de resistência a esse globalismo, ou essa globalização helenista, e nós vamos entender por que é necessária essa resistência e como esse judaísmo se organiza essa resistência na forma de grupos com diferentes percepções, diferentes olhares do lugar ou de como resistir a esse helenismo. Claro que por trás de tudo isso está a compreensão que eles têm da sua experiência com Deus, colocada, petrificada na lei de Deus, que precisa ser interpretada nesses tempos e que os oriente na maneira como reagir. Por fim, nós vamos ter o estudo da teologia ou da questão propriamente teológica do Novo Testamento, isto é, como entender em meio a esse acontecer do Novo Testamento o agir de Deus. Paulo nos diz que Deus estava em Cristo. Paulo também diz que na plenitude dos tempos Jesus Cristo apareceu. Sabemos que realmente Jesus é um personagem da história. Os discípulos dele são personagens da história. As obras que vão continuar no Testamento também são personagens, de certa forma, um produto da história, desse acontecer. Mas como nesse acontecer se dá o agir de Deus, o acontecer de Deus, o como de Deus no Novo Testamento? É o que a gente chama de questão teológica. No meio dessa diversidade, como isso acontece? É fácil entender isso quando nós temos a ordem fixada do cânon, que parece que congela o agir de Deus numa ordem teológica. Mas se nós vamos para a dinâmica do acontecer do Novo Testamento, como esse agir é compreendido nos seus diversos contextos, situações e circunstâncias. É sobre isso que a gente vai tratar também ainda nesse próximo conjunto de slides. Observe que a gente não vai esgotar esses assuntos, é apenas uma introdução. Vai ser necessário que depois você leia o texto explicativo e que também acompanhe o texto complementar e que faça o exercício avaliativo que vai avaliar, observar o grau de entendimento dessa primeira unidade de estudos e então prossiga conosco. Muito bem. Espero que você tenha entendido bem o que nós quisemos transmitir no nosso primeiro bloco de slides. No segundo bloco, agora vamos para o terceiro conjunto de slides e o que conclui também nossa primeira unidade de estudos, chamada Novo Testamento. Vamos fazer duas coisas nesse terceiro bloco de slides. Primeiro, entender a outra grande força cultural histórica da época do Novo Testamento, chamada helenismo ou helenização. Será algo muito panorâmico, muito superficial, porque depois queremos encerrar colocando um pouco a questão propriamente teológica do Novo Testamento. Por teológica, queremos dizer como Deus agiu no meio de todo esse acontecimento, de todo esse evento, e como entender, como o Novo Testamento reflete o entendimento de Jesus e dos seus discípulos, das igrejas, quanto a esse agir de Deus, e como podemos perceber isso no Novo Testamento. É o que chamamos, então, a questão teológica. Voltando agora, de novo, ao primeiro ponto, do helenismo, como uma força propagadora de ideias e de culturas ou de costumes e práticas e hábitos, alcançando a própria Palestina, a gente observa nesse slide que isso se deu por meio da difusão da cultura e da língua grega pelo mundo mediterrâneo. Observe que isso está ligado ao personagem histórico chamado Alexandre o Grande, o rei macedônio, que, graças às suas campanhas militares, alcançou todo o Oriente Próximo, chegando até propriamente as fronteiras com a Índia, o Egito e também a própria Palestina.
Nesse percurso, Alexandre o Grande não apenas conquistou militarmente, mas também pretendeu conquistar culturalmente, isto é, ele entendeu que a cultura grega deveria se fazer presente em todos esses lugares também. Isso fez com que, pela primeira vez, uma cultura se tornasse universal, pelo menos em toda a orla do Mediterrâneo, como você já aprendeu. Isso fez com que povos que viviam isoladamente suas próprias línguas e culturas, pela primeira vez também, eles conhecessem outras culturas e adquirissem uma única língua, por meio da qual pudessem comunicar-se uns com os outros. Nesse meio, nesse cadinho cultural, também os judeus, também o judaísmo e também o cristianismo nascente serão influenciados. Observe no Novo Testamento como há referências, talvez não nominalmente, não nomeando o helenismo, a helenização, mas há referências o tempo todo ao mundo mediterrâneo, aos povos, aos costumes, aos hábitos. Se você observa Atos dos Apóstolos e todas as cartas de Paulo, sem exceção, você verá como esses elementos culturais estão presentes nelas. Se você observa as próprias cartas de Pedro, de João, você também observará como esses elementos estão presentes numa palavra, numa expressão muito apropriada, os da dispersão, ou os peregrinos. Isso tem a ver muito com a compreensão judaica de que peregrinavam ou iam numa cultura estrangeira, num mundo estranho, num mundo diferente. E isso também revelava certa psicologia da parte dos judeus na percepção de quanto o mundo era estranho para eles e de quanto eles eram estranhos para esse mundo. O slide seguinte nos coloca na situação de entendermos como esse mundo estranho estava baseado no dualismo, ou numa distinção entre o mundo material e o espiritual, atribuindo um valor maior ao mundo espiritual do que ao material, e como isso sugeria também uma certa religiosidade diferente daquela judaica, com a sua ênfase no corpo, na história e na matéria. Evidente que isso tinha influências muito grandes das filosofias herdeiras de Platão, com a sua ideia de essência e de corpo, ou essência e matéria, o espírito, alma e corpo, e isso também vai se difundindo e se fazendo presente como uma força cultural entre os povos e também está presente no Novo Testamento. Retornando ou indo adiante para a questão propriamente teológica, nós precisamos entender agora como é que a gente penetra nesse mundo chamado teológico, esse mundo de pensamento que reflete o modo como os judeus reagiram, entenderam e refletiram acerca do propósito de Deus no seu tempo e nesse mundo estranho com o qual também deviam interagir o tempo todo, continuamente. É isso que esses slides a seguir, ou os slides a seguir, querem apresentar a você. Olha, existem formas de abordar esse pensamento teológico no Novo Testamento. A gente chama de 4 atos: o ato descritivo, o ato prescritivo, o ato religioso e o ato literário. Chamamos ato porque quem vai interpretar é alguém que está agindo, alguém que está atuando, que está fazendo um esforço de interpretação, que no caso somos nós, sou eu e é você que me acompanha. Ora, por ato descritivo, a gente entende que deve descrever as coisas que são ditas acerca de Deus e do seu agir no Novo Testamento. Lá, aquilo que está sendo dito, aquilo que está escrito, aquilo que está lá textualmente colocado. Por outro lado, essa descrição, ela se transforma, de certo modo, em normativa para nós. Afinal de contas, quando foi fixado o cânon, ou esse texto escrito foi fixado, não permitindo mais a sua mudança, também se fez em função de dizer, bom, o que devemos ser ou fazer enquanto cristãos em relação ou em função daquilo que está escrito. Então, o ato descritivo se torna também um ato prescritivo. Por outro lado, temos que entender também que o ato descritivo e prescritivo também é um ato religioso, isto é, nos guia em certa compreensão de Deus
em certo culto, na forma de orar, na forma de adorar, na forma de cantar, nos faz pessoas religiosas, nos faz pessoas que passam a conhecer a Deus e adorá-lo na forma como está descrito e prescrito no texto do Novo Testamento. E é claro que isso tudo remete à obra, que é o que estamos descrevendo até agora, que você entendeu bem, a obra chamada Novo Testamento, ou as obras literárias chamadas, que compõem o que chamamos Novo Testamento. Aquelas obras, elas se compõem de modo a favorecer o nosso conhecimento de Deus, que, por outro lado, traz lá as normas que devemos seguir, que, por sua vez, descrevem a época em que essas normas estão, então, presentes. O ato literário, ele reúne e compõe todo esse conjunto, então. Observe o slide a seguir, que coloca um pouco das dificuldades para isso, portanto. Quais são as dificuldades? A questão da circunstancialidade, a questão de que cada obra do Novo Testamento se refere a um momento histórico e que descreve aquele momento histórico. Por isso mesmo, não existe uma sequência, uma continuidade de pensamento entre as diversas obras. Mesmo nas cartas de Paulo, você vai perceber, vai concordar comigo, de que elas são circunstanciais, isto é, o que Paulo diz e ensina em grande medida tem a ver com as próprias situações das suas igrejas. Como é que a gente consegue fazer um salto histórico, né? Como é que a gente consegue reunir essas informações, essas descrições e normatizações a ponto de transformar isso numa unidade, num todo que chamamos cristianismo ou fé cristã? É uma tarefa muito séria, você deve imaginar a dificuldade, mas que é necessário fazer, porque o próprio Novo Testamento se propõe a isso, a própria fé cristã reunida no cânon do Novo Testamento requer isso daí. É claro que a gente tem um outro problema maior aí, que é um salto histórico também entre o pensamento, a atividade de Jesus, a sua morte e ressurreição, e o que segue, que são os textos apostólicos depois. Como a gente junta tudo isso, é algo importante que a gente coloca, então, como problema a questão teológica do Novo Testamento. Ela está refletida no slide seguinte, que a gente chama, então, a tarefa básica. Eu vou ler com você. Qual é a tarefa básica do estudo teológico do Novo Testamento? Investigar o modo como se formou o pensamento teológico dos primeiros cristãos, a partir dos textos que produziram. De que modo, fazendo isso, análise minuciosa das diversas teologias neles presentes. Olha, essa análise quem vai fazer? Sou eu, é você. Nós é que vamos fazer essa análise, cabe a nós esse ato hermenêutico. E depois, nós temos que procurar, então, a síntese que seja possível, mostrando o que há de comum nesses diversos textos, em diversos períodos, como eles se desenvolvem e como nós podemos ir fazendo o trabalho de encaixe, buscando, então, uma unidade, mas talvez jamais uma unificação. Veja, então, o último slide que eu te apresento, seguinte, que mostra o que é a nossa tarefa adicional. O nosso trabalho enquanto estudiosos hoje, compreender a produção dos textos como resultado da proclamação da fé dos primeiros cristãos em Jesus como Senhor e Salvador do mundo. E eu quero concluir te dizendo que não importa quão diversos ou diferentes sejam esses testemunhos, a nossa compreensão, a nossa tarefa é a compreensão de como esses testemunhos resultam numa proclamação única de Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador do mundo e Senhor de todas as coisas. Então, terminamos nossa primeira unidade de estudos. Espero que você tenha gostado. Faça o texto, dê uma leitura no texto explicativo que está na plataforma Moodle. Leia o texto complementar, porque esse texto complementar segue-se um exercício avaliativo que vai testar o nível de leitura e compreensão do texto, desse texto complementar, que eu julguei muito interessante, e espero encontrar você na aula seguinte, que começaremos logo depois. Grande abraço.